Olá pessoal, bom dia, tudo bem? É, é, Hoje vamos ver se a gente consegue adiantar os assuntos que deveríamos ter discutido em sala de aula ontem, né? Mas em função da decisão de vocês de não irem para a sala de aula, então vamos ver se a gente adianta aqui, mesmo porque eu sinto assim que o nosso programa está um pouquinho atrasado, a gente precisa dar uma corridinha, tá certo? O que nós vamos fazer? Vamos adiantar, porque falta essa parte para a gente fechar, que é a parte humanística da administração, que é aquilo aqui a gente já adiantou um pouco, já falou do Elton Maio, né? E da experiência de Hawthorne. Vamos ver se a gente fecha isso aqui, né? Para entrar, na verdade, dentro da estrutura de recursos humanos, que eu acho que é o que mais interessa, né? Então essa parte aqui introdutória, ela se estendeu até um pouco mais do que eu imaginava. Então a gente precisa dar uma corridinha para a gente fechar, né? Para a gente compreender bem a origem de recursos humanos, né? Como a gente entende recursos humanos hoje, e depois a gente passa essa parte aqui introdutória, né, do início do estudo da administração propriamente dito, e depois vamos falar da estrutura de recursos humanos, vamos falar de planejamento de recursos humanos, vamos falar dos subsistemas de recursos humanos. Isso que eu acho que é o foco principal do nosso curso. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de passar algumas orientações. Primeiro, né? Eu estou vendo alguns alunos muito preocupados com a questão de nota, da prova. Eu acho que não precisa. Pessoal, esquece nota. Esquece nota. Nesse momento, primeiro bimestre, esquece nota, tá? Como é que você vai construir a sua nota? Nós vamos trabalhar toda semana, nós vamos construir essa nota, tá? Toda semana. Então como é que você consegue a nota? Como é que eu faço, professor, para ser aprovado no primeiro bimestre? Ué, faça todas as atividades e esteja em sala de aula. Só isso. Então você não precisa se preocupar. Teve aluno que me mandou mensagem, professor, porque eu faltei na última aula, teve uma atividade, eu fiquei sem nota. Bom, como é que funciona? Essa atividade que nós fizemos, né, que eu computei a pontuação, que faz parte do desafio do RH, se você não participou, participe agora. Então, tem a oportunidade de fazer de novo. A gente está começando de novo, para aqueles grupos que quiserem fazer de novo, né? Então, agora você participe e não tem problema. Então, a nota você consegue como? Participando das atividades, né? Professor, me dá uma atividade para eu recuperar aquela nota. Não tem atividade individual. Nesse bimestre, nós estamos fazendo só trabalhos em grupo. Então, é importante, tá? É importante que você trabalhe em grupo. E a nota? A nota é individual ou é em grupo? Em princípio, é grupo, porque a gente está fazendo. Então, todos os trabalhos em grupo. Agora, se você não participou de alguma atividade em grupo, não é justo você ter a nota do grupo. Não é verdade? Então, é dessa forma que a gente está trabalhando. E eu tenho certeza que vai dar certo. Agora a gente precisa criar uma dinâmica e evoluir um pouco, tá? Mas não se preocupe com nota aí, né? Vamos imaginar que lá no final você chegou, você não conseguiu a nota por algum motivo. Não se preocupe, eu arrumo um meio, né? Eu te dou uma atividade, lá no final eu posso dar uma atividade, tá? Ou dou uma atividade, eu elaboro uma prova, ou faço, a gente conversa a respeito e você me mostra o que você compreendeu da matéria ou de uma determinada temática e está resolvido. Então, nesse bimestre, não se preocupe com nota. Se preocupe com duas coisas. Primeiro, estar em sala de aula. E segundo, participar das atividades. Isso. Fora isso, fique tranquilo. Tá bom? Combinado? Então tá bom. Só para reforçar, as nossas avaliações nesse bimestre será em função do desafio do RH, das atividades do desafio do RH, que em princípio tem o quê? 6 atividades básicas. Pode ter mais? Pode. Por exemplo, essa segunda oportunidade que nós estamos tendo desse questionário, né, que foi o primeiro questionário do desafio do RH passado na aula, proposto na aula passada. Então a gente está refazendo, mas é uma atividade só, por exemplo, tá? Por enquanto. Eu tenho outras atividades, mas a gente está aguardando a finalização dessa para passar uma segunda.
Tudo bem? Então, o prazo dado, só para lembrar, o prazo dado é até hoje, às 18 horas, tá? Hoje, sexta-feira, né? Dia 4, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Dia 4 hoje, né? Deixa eu ver, só para confirmar. Tô meio perdido no tempo aqui, né? 4, tá? Então, hoje, sexta-feira, dia 4, às 18 horas, termina o prazo. Você me manda no prazo. Fora do prazo, não vai valer. Dentro do prazo. Tudo bem? Então tá bom. Pessoal, nós falamos na nossa última aula sobre Elton Maio, né? E aí eu me lembro que a gente comentou o quê? A gente comentou que, na verdade, o início do pensamento de recursos humanos nasceu aqui, com Elton Maio, né? Embora no início da experiência de Elton Maio, que aquela experiência que nós falamos da experiência de Hawthorne, talvez ele não soubesse, ele não tinha essa intenção, aqui vamos começar uma nova escola da administração, vamos começar a escola humanística da administração. Não, ele estava fazendo uma experiência sobre outros fatores, né? Ele queria saber lá o que determinados fatores influenciavam na produtividade, na produção do funcionário. Era esse o objetivo, né? A questão das condições de trabalho, de estilo de chefia, né? De liderança, luminosidade, participação no processo decisório e outras coisas mais. Então esse é o objetivo. Então, muito bem. Essa experiência foi dividida em algumas partes, duas partes principais, né? Durou 7 anos e eu acredito que foi a partir daí que nasceu o entendimento de gestão de recursos humanos. Tá bom? Então aqui, ó, nós falamos da teoria das relações humanas. Sim, outro aspecto importante. Escola das relações humanas não faz mais parte da escola clássica da administração. Escola clássica da administração, nós já vimos, são duas teorias, né? Só. Teoria da administração científica e teoria clássica da administração, que a gente já explicou na correção do questionário. Legal? Então tá. Essa aqui faz parte, mesmo porque ela veio 40 anos depois, né? 4 décadas depois. Então, esta aqui é uma nova escola. A escola humanística da administração. Então, inaugurou-se uma nova escola, né? Justamente com a teoria das relações humanas de Elton Maio. Tudo bem? Então, a teoria das relações humanas de Elton Maio, né? Ao contrário das outras duas teorias, né? Que a teoria clássica da administração, o foco era a estrutura da organização. A teoria da administração científica, o foco era o quê? A tarefa, né? Aqui, o foco nas pessoas, tá? Então, a teoria das relações humanas nasceu da necessidade de corrigir a tendência de desumanização, né, do trabalho. E lembra que a gente falou? Então, a gente falou, por exemplo, Taylor, o negócio dele era máquina mesmo. Então, ele colocou o ser humano para trabalhar como máquina, né? Fayol, a visão dele é a estrutura da organização. O homem é só um componente, ele vem, ele vai, troca tal, mas a estrutura da organização é que deve permanecer. E nós sabemos hoje em dia que não é bem assim, né? Aí nós falamos do que também? Falamos da experiência de Hawthorne, que você já tem aí uma noção do que foi a experiência de Hawthorne, né? Então, a partir dessa experiência, dos resultados dessa experiência, é que se formulou a teoria das relações humanas na administração. Legal? Muito bem. Então, alguma das conclusões da experiência de Hawthorne. 1. O nível de produção é resultante da integração social. Né? Vocês lembram quando a gente comentou que, ao final, né, depois de Elton Maio retirar todas aquelas condições que tinha colocado, aqueles benefícios, aquelas melhorias, lanchinho, aumentar a iluminação, diminuir o tempo de trabalho, aquele monte de regalias, a produção continuou subindo. Por quê? Porque existia, no fundo, grupos sociais formados, né? Grupos informais